Você acredita que os escolhidos podem ter algum tipo de superpoder? Será que nossas mentes são capazes de realizar feitos paranormais? Os escolhidos podem aprimorar seus poderes psíquicos. Poderes psíquicos incluem habilidades como conectar-se com outras dimensões, realizar feitos que a ciência não consegue explicar ou até prever eventos que ainda não aconteceram. Na verdade, qualquer poder material, espiritual ou mental pode ser considerado um poder psíquico. No entanto, é preciso ter muito cuidado com essas habilidades, pois estamos lidando com forças do universo que podem ser muito perigosas se usadas de forma inadequada. Quais são os superpoderes psíquicos que os escolhidos podem despertar, e como isso pode ser feito? Se você acredita verdadeiramente nessas coisas, pode gostar do tema deste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Shell the Mind. Eu sou George. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Você sente que tem o dom de se conectar com dimensões espirituais mais elevadas? Vamos explorar um dom que muitos escolhidos afirmam possuir, a mediunidade. Alguns nascem com essa habilidade naturalmente desenvolvida, percebendo e exercendo o dom com facilidade. Outros reconhecem essas habilidades, mas enfrentam dificuldades para desenvolvê-las, às vezes surgindo apenas em estágios mais maduros da vida. Independentemente de quando se manifesta, os sinais de mediunidade podem ser desconcertantes e até assustadores para quem tem pouco conhecimento sobre o assunto. Esse poder psíquico permite que percebamos e mediemos entre o mundo físico, onde os seres vivos habitam, e o plano espiritual. É crucial entender que as influências espirituais podem impactar nosso bem-estar físico e mental. Por isso, é essencial buscar orientação de alguém experiente no assunto. Quando desenvolvida pelos escolhidos, a mediunidade é mais do que um dom, é um chamado divino que permeia os limites do físico e do espiritual. Esse superpoder é concedido a indivíduos destinados a servir como pontes entre os mundos terrenos e espirituais, facilitando uma comunicação mais profunda e significativa que transcende as limitações humanas comuns. Para os escolhidos, a mediunidade não é apenas uma habilidade para se comunicar com espíritos ou entidades de outras dimensões, mas uma ferramenta de transformação e cura. Eles são capazes de receber mensagens divinas, orientação espiritual e até premonições que podem ser cruciais para o avanço e o bem-estar de comunidades e indivíduos. Essa habilidade geralmente vem acompanhada de grande responsabilidade, exigindo do médium escolhido profunda integridade, ética e um coração voltado para o serviço altruísta. Além disso, a mediunidade dos escolhidos frequentemente se manifesta junto com uma sensibilidade extraordinária às energias ao seu redor, permitindo discernir não apenas intenções ocultas, mas também as necessidades não expressas das almas que buscam ajuda. Esse poder também facilita um processo mais profundo de cura, onde bloqueios espirituais e emocionais são identificados e tratados, promovendo libertação e paz interior para aqueles tocados por sua graça. Todos os escolhidos são sensíveis às influências espirituais, mas cabe a cada um escolher o tipo de espírito com quem compartilham o campo mental. Uma pessoa agressiva estará aberta a sugestões violentas de um espírito rebelde. Nós nos sintonizamos de acordo com os pensamentos que cultivamos. A mediunidade é um fenômeno sagrado, reservado e protegido contra interações casuais ou descuidadas. O termo sagrado denota algo inviolável, um aspecto que não deve ser acessado de maneira imprudente ou leviana, em contraste direto com o profano, que não é cercado por tais proteções espirituais. Dessa forma, a mediunidade exige cuidados especiais, como aqueles dados a objetos frágeis. Essa reverência e precaução são essenciais para todos os escolhidos, mas particularmente vitais para aqueles que ainda não reconhecem ou compreendem a influência espiritual que recebem. Esse cuidado previne manipulações indesejadas por espíritos inferiores e ajuda a manter a pureza e integridade da missão espiritual dos escolhidos. Vamos imaginar um escolhido caminhando por um lugar cheio de energias negativas, inadvertidamente, sintonizando-se com os espíritos daquele ambiente. Ele pode se tornar retraído ou até mesmo deprimido, sem entender o motivo. Agora, considere um grupo de escolhidos reunidos para discutir uma missão de benevolência crucial, e, de repente, surgem mal-entendidos e desarmonia entre eles. Em ambas as situações,
há uma combinação de pensamentos tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso, a mediunidade, sendo uma ferramenta sagrada e inviolável, exige que cada escolhido cuide de forma extremamente responsável do próprio campo mental e das vulnerabilidades que ele pode expor. Esse zelo é fundamental para manter a pureza de sua missão e a eficácia de seu trabalho espiritual. Entre os escolhidos, a capacidade de perceber e interagir com energias espirituais não está necessariamente ligada a uma religião ou doutrina específica. Ela transcende credos, etnias, localizações geográficas ou temporais e condições sociais. Essa habilidade é uma forma de percepção que gera um fenômeno de atração magnética, semelhante ao de um ímã, capaz de captar o campo áurico de pessoas, sejam elas vivas ou falecidas, objetos e ambientes tanto físicos quanto espirituais. Os escolhidos agem como pontes entre os planos físico e espiritual, experimentando fenômenos que, embora reconhecidos e estudados em contextos esotéricos, muitas vezes ainda não encontram explicação ou validação pela ciência tradicional. Isso os coloca em uma posição única para explorar e mediar as complexidades dos mundos material e espiritual, utilizando suas habilidades para o bem maior e a evolução de sua própria alma e da comunidade ao seu redor. Como identificar se a mediunidade está se manifestando? Existem alguns sinais claros. Um deles é a sensação de toques invisíveis. Muitos escolhidos relatam sentir toques mesmo quando ninguém está por perto, uma forma sutil de comunicação de espíritos que desejam interagir. Outro sinal pode ser a capacidade de discernir intuitivamente mentiras. Os médiuns frequentemente percebem falácias sem base lógica, como se sentissem o campo espiritual da pessoa que está falando. Além disso, não é incomum que médiuns ouçam vozes os chamando, especialmente aqueles que ainda não equilibraram ou reconheceram seu domingo. Esse superpoder coloca os escolhidos em um caminho de muitos desafios, mas também de imensas recompensas. Por meio de sua conexão especial com o divino, eles são capazes de trazer luz onde há escuridão, oferecer esperança onde reina o desespero e guiar almas perdidas de volta ao caminho da redenção e do amor superior. Por fim, a mediunidade dos escolhidos é um testemunho vivo do poder do Espírito sobre a matéria, do eterno sobre o efêmero. Vamos agora explicar os 4 superpoderes mediúnicos mais intrigantes entre os escolhidos, sendo o último mais raro de todos. Você já ouviu falar de psicometria? Sabia que roupas e outros objetos carregam energia? Esse dom foi estudado no século XIX, e o termo foi cunhado em 1849 pelo médico americano Joseph Rhodes Buchanan, que pesquisou e realizou uma série de experimentos com pacientes sonâmbulos ao longo de vários anos. Esse poder é mencionado em algumas obras da doutrina espírita, já é reconhecido pela ciência e tem sido utilizado em investigações policiais e pesquisas arqueológicas. A psicometria é um dom excepcional concedido aos escolhidos, permitindo-lhes acessar memórias e sensações impressas em objetos ou pessoas simplesmente pelo toque. É a capacidade mediúnica de sensibilidade que, ao entrar em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados a eventos passados, presentes e até futuros, sintoniza-se com eles de tal forma que consegue descrevê-los com precisão. Quando um escolhido toca um objeto ou pessoa, ele pode visualizar as memórias associadas, desvendando histórias ocultas ou até localizando pessoas desaparecidas e resolvendo mistérios no processo. O escolhido segura o objeto, fecha os olhos e começa a explorar cuidadosamente sua textura e composição, conectando-se às energias que o permeiam, sejam pensamentos, emoções ou visões. Esse poder não é apenas um talento, mas uma ferramenta poderosa que requer intenso estudo e concentração para ser aperfeiçoada. Há guias e textos sagrados que orientam os escolhidos sobre como dominar essa habilidade, transformando-o em uma ponte entre o visível e o invisível, o material e o espiritual. Você já considerou que ajudar a polícia com habilidades paranormais poderia ser uma expressão de caridade pelos escolhidos? O escritor visionário britânico Arthur Conan Doyle previu que, no futuro, policiais poderiam se beneficiar da assistência de médiuns para resolver crimes. Essa visão se materializou, como demonstrado por programas de TV como Mídia e Investigadores Psíquicos, que revelam um pouco dessa interação entre o paranormal e a investigação criminal. Entre os escolhidos, há aqueles que já colaboraram com grandes agências, incluindo o FBI e a CIA. Médiuns como Celia Jean, Noreen Renier e Alison Dubois são notáveis nesse campo,
tendo ajudado a resolver centenas de casos. Essas parcerias não apenas ajudam a solucionar crimes, mas também ampliam nossa compreensão da realidade espiritual. A psicometria, por exemplo, é muito retratada em filmes de Hollywood, e para a maioria das pessoas, devido à falta de conhecimento, é tida como algo fantasioso ou falso. Um exemplo é o filme Star Wars, O Despertar da Força. Há uma cena em que a personagem Rey é levada a um local secreto onde encontra um baú contendo o sabre de luz de Luke Skywalker. Quando ela toca o objeto, imediatamente começa a ter visões detalhadas dos momentos vividos por seu antigo dono. Essas narrativas, retratadas em séries e histórias, ajudam a compreender as habilidades psíquicas como uma faculdade natural, distante de qualquer estigma de doença ou engano. Elas mostram que, para os escolhidos, usar essas habilidades para auxiliar na justiça é uma forma de praticar caridade, trazendo luz e resolução aos mistérios do mundo material por meio de suas profundas conexões espirituais. A clarividência é uma das habilidades mais celestiais relatadas entre os escolhidos, representando a capacidade de acessar informações sobre pessoas, objetos, lugares ou eventos de maneira transcendental. Esse dom envolve a percepção visual telepática, permitindo que o escolhido antecipe eventos futuros ou visualize auras e guias espirituais. Muitos acreditam que todos os escolhidos nascem com potencial para a clarividência, mas essa habilidade frequentemente é suprimida pelas influências do mundo físico à medida que crescemos, e apenas alguns a desenvolvem. É uma manifestação divina que transcende a percepção sensorial comum, permitindo que os escolhidos vejam além das barreiras físicas e temporais. Esse dom espiritual é uma das facetas mais marcantes dos escolhidos, pois lhes dá a capacidade de perceber eventos, energias e presenças espirituais que são invisíveis para a maioria das pessoas. Os escolhidos com clarividência conseguem acessar visões de possíveis futuros, compreender profundamente relações kármicas e espirituais e receber insights sobre o propósito divino de indivíduos e situações. Essa habilidade não é apenas uma ferramenta preditiva, mas também um poderoso meio de cura e orientação. Por meio da clarividência, os escolhidos podem identificar bloqueios energéticos em pessoas ou lugares, perceber a origem de desequilíbrios emocionais ou físicos e fornecer soluções espirituais profundas. Além disso, a clarividência desempenha um papel crucial na liderança e orientação de comunidades. Eles conseguem enxergar conexões entre eventos aparentemente desconexos e alertar sobre desafios espirituais ou materiais iminentes, preparando as pessoas para enfrentá-los de maneira alinhada com forças superiores. A diferença básica entre clarividência e a vislúmbria está no grau de profundidade e controle. A clarividência proporciona uma visão ampla, detalhada e conectada ao plano astral, enquanto o vislumbre é apenas um flash, frequentemente não controlado pela pessoa e que exige muito treinamento para ser aprimorado. A clarividência ocorre por meio do plano espiritual e é um dom que acompanha os escolhidos desde vidas passadas. Em outras palavras, a clarividência está no inconsciente coletivo e pode ser desenvolvida e aprimorada. No entanto, não é um processo rápido, pelo contrário, exige dedicação, tempo e compromisso. Uma das formas de despertar a clarividência é por meio da meditação. Com essa técnica, é possível ganhar harmonia, intuição, acuidade e equilíbrio, características essenciais para as habilidades mediúnicas. É importante observar que, apenas com muita prática, você conseguirá ver além do que enxerga de forma distorcida no plano físico, para então observar claramente o que está acontecendo no plano espiritual. Escolha um lugar tranquilo, onde não será interrompido, e faça alguns alongamentos para ajudar a energia a circular melhor. Relaxe e escolha algo para focar, como uma pintura, um desenho, uma obra de arte ou um objeto que traga bons sentimentos e paz. Concentre-se nesse objeto por um tempo, até sentir-se em harmonia consigo mesmo. Então, feche os olhos e medite sobre ele, recapitulando mentalmente todos os detalhes que puder se lembrar. Depois, abra os olhos e observe o objeto novamente, identificando detalhes importantes que não tinha percebido antes. Essa é uma ótima técnica para desenvolver a clarividência, pois estimula o terceiro olho, um dos principais mecanismos dessa habilidade. No centro de nosso cérebro, a glândula pineal é conhecida como o terceiro olho, um portal para percepções que vão além do tangível.
Apesar das controvérsias sobre sua função, muitos a consideram essencial para o despertar espiritual, atuando como uma janela para dimensões além da nossa compreensão habitual. Para os escolhidos, é possível ativar a clarividência e despertar o terceiro olho por meio de práticas que fortalecem a conexão espiritual, como a expansão da percepção e o movimento das energias dos chakras. Isso transforma a glândula pineal em uma antena capaz de receber informações de outras realidades espirituais. O chakra frontal, localizado entre as sobrancelhas, é o chakra do terceiro olho. Fortalecê-lo ajuda a expandir a capacidade de percepção espiritual e assimilação de informações. Um exercício simples para estimular o terceiro olho consiste em movimentar as energias do chakra frontal. Assim como no exercício anterior, vá para um local tranquilo, alongue-se e entre em um estado de relaxamento e paz. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e comece a mentalizar um ponto de luz brilhante na testa, entre as sobrancelhas, que é onde está localizado o terceiro olho. Concentre-se nessa luz por alguns minutos. Repetir essa técnica diariamente é uma das melhores formas de desenvolver a clarividência. No início, você pode gastar de 3 a 5 minutos se concentrando no ponto de luz em sua testa e, gradualmente, aumentar o tempo para 7 a 10 minutos ou mais. Com o tempo, começará a sentir uma leve pulsação na área, indicando que está no caminho certo. A prática contínua fortalece a habilidade de observar além do físico e sintonizar-se com o espiritual. Outro superpoder fascinante que os escolhidos podem desenvolver é a telepatia, uma habilidade profundamente enraizada na natureza espiritual daqueles que estão dispostos a desenvolvê-la. A telepatia permite a comunicação direta de pensamentos, sentimentos e informações de mente para mente, sem o uso de palavras ou gestos. É uma forma de comunicação instantânea entre dois ou mais indivíduos, permitindo a compreensão direta do que se passa na mente do outro. A telepatia baseia-se na ressonância de frequências mentais similares no universo. Essa ressonância pode atrair tanto influências positivas quanto negativas, dependendo da natureza dos pensamentos envolvidos. Muitos seres espirituais, encarnados ou não, utilizam a transmissão oculta de pensamentos para oferecer sugestões e exercer influências que podem moldar o caminho espiritual de uma pessoa. Esses seres podem ser guias espirituais, que buscam ajudar na evolução e proteção dos escolhidos, ou entidades que carregam ressentimentos de vidas passadas, buscando interferir ou prejudicar. No entanto, o uso da telepatia exige pureza de intenções e consentimento mútuo entre as partes envolvidas. A sintonia telepática entre os escolhidos só ocorre sob acordo claro e abertura mútua para essa forma de comunicação não verbal. Esse tipo de habilidade reforça a importância de intenções puras e consentimento em suas interações espirituais, protegendo-os de influências negativas. Por fim, os superpoderes dos escolhidos são dons que transcendem o físico, oferecendo uma conexão única com o divino. Eles exigem estudo, prática, responsabilidade e uma profunda dedicação ao bem maior. Cada habilidade, seja clarividência, mediunidade, psicometria ou telepatia, traz consigo desafios e recompensas. Esses dons são tanto ferramentas de transformação pessoal quanto instrumentos para servir à humanidade, iluminando caminhos e promovendo a cura espiritual em sua jornada.